A história do avivamento Azusa. Capítulo 1. O interesse pelo avivamento se alastra. Escrevi diversos artigos descrevendo o que Deus estava operando no nosso meio e exortando os santos em todos os lugares a ter fé e a orar por um avivamento. O Senhor usou grandemente estes artigos para despertar fé e convicção em muitos locais. Logo comecei a receber grande quantidade de correspondência vinda de lugares diversos. Na ocasião, escrevi no meu diário a seguinte observação: é possível que nós, que nos achamos fortes, nos desliguemos de Deus por causa da nossa vaidade espiritual, enquanto Ele leva os mais fracos ao arrependimento e, a partir daí, à vitória. A operação de Deus em nosso coração deve ser mais profunda do que jamais experimentamos, suficiente para destruir as barreiras denominacionais, partidárias, etc. Pois em todos os lugares Deus pode aperfeiçoar aqueles que escolher. O espírito de avivamento que havia na igreja do irmão Smalley alastrou-se, despertando logo os mais espirituais de toda a cidade. Obreiros vinham de todas as partes de diversas instituições, unindo-se a nós em oração contínua para que houvesse o derramamento por toda parte. O círculo de interessados cresceu rapidamente. Estávamos agora orando pela Califórnia, pela nação e também por um avivamento universal. As profecias começaram a aparecer em larga escala e diziam respeito às grandes coisas que aconteceriam. Alguém me enviou 5.000 folhetos do avivamento no país de Gales. Distribuí-os pelas igrejas, proporcionando um efeito maravilhoso e vivificante. Visitei outra vez a igreja de Smalley e iniciei a reunião, pois ele ainda não havia chegado. As reuniões agora eram caracterizadas por uma maravilhosa espontaneidade. Nosso pequeno grupo gideão estava marchando para a vitória certa, guiada pelo capitão da sua salvação, Jesus. Na época, fui levado a orar clamando de modo especial por fé, discernimento de espíritos, cura e profecia. Senti que precisávamos de mais sabedoria e também de amor. Parecia ter recebido o dom de fé para o avivamento e o dom de profecia para o mesmo fim. Comecei então a profetizar a respeito de grandes coisas que estavam por vir. Quando começamos a orar, na primavera de 1905, ninguém manifestava fé além do habitual. O pessimismo entre os cristãos era total com relação às condições então existentes, mas logo tudo mudou. O próprio Deus nos deu fé para crer em coisas melhores. Não havia nada à vista que nos estimulasse a ter fé. Veio do nada. Não poderá Ele fazer a mesma coisa hoje? Escrevi naquela época um artigo para o jornal Daily News de Pasadena, descrevendo o que havia na igreja do irmão Smalley. O texto foi publicado e o administrador do jornal pouco depois veio ver por si mesmo o que estava acontecendo. Ficando totalmente convencido, aproximou-se do altar para buscar a Deus com sinceridade. O artigo foi reimpresso em muitos periódicos de igreja Hollins. Era intitulado O que vi numa igreja de Los Angeles. Seguem-se abaixo alguns trechos. Há diversas semanas têm sido realizados cultos especiais na primeira igreja batista de Los Angeles. O pastor Smalley, que voltou do país de Gales, onde esteve em contato com Evans Roberts e com o avivamento, está convicto de que Los Angeles será em breve sacudida também pelo grande poder do Senhor. A reunião que desejo descrever começou de forma inesperada e espontânea, algum tempo antes de o pastor chegar. Um pequeno grupo havia se reunido antes da hora, o que parecia ser suficiente para o Espírito operar. A reunião começou. Sua expectativa estava em Deus. Deus estava lá, o povo estava lá. E quando o pastor chegou, a reunião decorria com força total. O pastor Smalley sentou-se em seu lugar, mas ninguém parecia prestar atenção especial a ele. A mente de cada um estava voltada para Deus.
Ninguém parecia atrapalhar o vizinho, embora a congregação representasse muitas denominações. A harmonia parecia perfeita, o Espírito guiava. O pastor levantou-se e leu um trecho das Escrituras, fez algumas observações cheias de esperança e que serviram de inspiração para aquela ocasião. Assim a reunião novamente tomou o próprio rumo. O povo continuou como antes. Testemunhos, orações e louvor intercalavam-se durante a reunião, que parecia guiar-se por si mesma, sem orientação humana. O pastor era igual a todos. Qualquer pessoa com a menor sensibilidade espiritual possível sentia logo no ambiente que algo maravilhoso estava prestes a ocorrer. Um misterioso e poderoso transtorno no mundo espiritual estava às portas. A reunião dava a sensação de céu aqui na terra, com a certeza de que o sobrenatural existe e em um sentido muito real.